Boa noite! Olá, pessoal! São 8 horas e 1 minuto. Eu sei que ainda tem muita gente entrando, mas eu quero muito respeitar o horário que a gente combinou e que as pessoas que já estavam aqui já entraram. Oi, boa noite, Michele, tudo bem? O chat está aberto. Se você quiser colocar o seu nome, se você quiser é, fazer uma apresentação rápida, dizer se você já foi alguma vez paciente da clínica Simpen Rio, que foi a clínica Aliviar, se você quiser dizer se você já fez algum tratamento, ou se você toma conta, se você é paciente, isso aí seria uma apresentação bem legal. Você dizer se você é paciente, se você cuida de algum paciente, se você é familiar e cuida de alguém. Você pode ir colocando aqui no chat para gente. Enquanto você vai colocando aqui no chat, claro, se você tiver vontade de colocar, né? Não resta a menor dúvida. Se você tiver vontade de interagir, se você tiver vontade de escrever aqui no chat, se você é paciente de dor crônica, se você faz uso de algum tratamento, ou se você cuida de alguém, ou se você é parente de alguém. E eu quero falar rapidamente para você o que é o projeto Acolher Dor. Por que que eu estou aqui? Por que que eu estou lançando esse projeto? Por que que eu estou iniciando esse projeto? E por que que eu estou muito feliz de iniciar esse projeto? Boa noite, Nice. Boa noite, Alzeir. Boa noite, Ana Lu. Então, é, eu trabalho com paciente de dor crônica há mais de 10 anos. Algumas pessoas que estão aqui são novas, algumas pessoas vieram através do link. Oi, Ana. Ana é de Belo Horizonte. Algumas pessoas vieram, ela é de Belo Horizonte, ela cuida do pai dela, que tem 73 anos, tem uma doença autoimune e é paciente da clínica de dor. Ana, eu espero muito que esse grupo, ao longo de todos os nossos encontros, possa realmente te fortalecer, possa realmente te ajudar na sua jornada com seu pai, viu? A Anice está falando que ela faz tratamento para dor crônica, que ela é paciente. Então, ao longo desses anos, o meu marido é médico, ele se especializou em tratamento de dor crônica, hoje ele é uma das referências no Brasil em tratamento de dor crônica. E, ao longo desses 10 anos, eu venho atuando junto com ele de alguma forma, na clínica, em outros trabalhos. E eu comecei a fazer, em 2019, faculdade de psicologia. Trabalhando como psicóloga, eu consegui perceber o sofrimento dos pacientes de dor crônica. Claro, convivendo essa vivência diária junto com ele, na nossa clínica, e olhando o paciente com um olhar de acolhimento, porque a gente, quando estuda a faculdade de psicologia, a gente começa a ouvir as pessoas de uma forma diferente. Eu comecei a perceber que as pessoas que convivem com paciente de dor crônica sofrem tanto quanto a pessoa que tem dor crônica. É muito difícil, é uma vida de sofrimento. E eu percebi que se a gente tem essa vivência, né, tanto um conhecimento médico como um conhecimento de acolhimento do ser humano, isso me incomodou, não estar colocando isso disponível. Então, por que não fazer um acolhimento? Por que não juntar um grupo? Por que não começar a ouvir também essas pessoas, a ouvir esses pacientes? Por que não compartilhar com essas pessoas algo que possa fazer o dia a dia delas mais leve? E aí eu tive a ideia de fazer um grupo de apoio. Tive a ideia de fazer um grupo de apoio que a gente vai fazer encontros, por enquanto, online. E se tudo der certo, em breve a gente deve também partir para fazer alguns encontros presenciais, para eu poder abraçar vocês, para eu poder conhecer vocês, para eu poder ouvir vocês, ouvir de mais perto, né, que através aqui do Zoom é possível também ouvir.
Hoje não, mas nós vamos abrir também para pessoas mandarem depoimento, pacientes que já passaram por tratamento, compartilhar com vocês o que foi que ele fez de diferente, que ajudou ele a conseguir controlar a dor dele. Esse também é um dos nossos objetivos, trazer as pessoas aqui para compartilhar e dar força para outras pessoas também. E hoje eu não poderia deixar de iniciar esse projeto com uma pessoa que sabe muito desse dia a dia desse paciente. É uma pessoa que estuda muito, é uma pessoa muito dedicada ao atendimento, ao cuidado desses pacientes com dor crônica. Ela é médica, ela está lançando um livro que fala muito sobre isso. E eu gosto demais dela. Eu perguntei para ela como que ela queria que eu apresentasse, porque ela tem um currículo longo, ela tem um currículo extenso, e ela falou, não, eu só quero que você diga que eu sou a fellow preferida do seu marido. É a Amélie Falcone, algumas pessoas já a conhecem, e ela vai trazer aqui algo que eu espero realmente que possa, de alguma forma, contribuir com o dia a dia de vocês, contribuir com essa história, com esse histórico, né, de quem sofre com dor crônica. Amélie, o palco é seu. Olá, boa noite a todos, boa noite, Patrícia. Muito obrigada pelo convite e, principalmente, parabéns pela iniciativa do projeto. Eu fiz até uma apresentação de slide para vocês, mas vai ser mais na questão do formato de bate-papo. E a Patrícia falou algumas coisas muito interessantes que, sem querer, já começou a casar com o início da minha aula. Você consegue, para mim, colocar o compartilhamento de tela, por favor? Vou colocar você como host. Coloca ela como host, Ana. Uma coisa muito importante para falar é a questão que é o seguinte: se vocês estão aqui, se eu estou aqui, se a Patrícia está aqui, a Ana está aqui, é porque dói. De alguma maneira dói. E querendo ou não, foi o que eu falei com a Patrícia. Não vai ter como eu começar sem começar os spoilers do livro também. E é justamente assim que eu abro o livro. Se você está aqui é porque dói. Porque, de alguma maneira, o que acontece? Ou são pessoas que sofrem com dores crônicas, ou são pessoas que convivem com pessoas com dores crônicas e sofrem, ou são pessoas que, por algum motivo, elas fazem o quê? Elas têm dificuldade ou medo de sofrer com dor no futuro. Vamos falar. Com certeza aqui tem gente que tem dor e que tem medo de ter outras dores, ou tem gente que não tem dor, convive com portadores de dores crônicas e que tem o quê? E que tem medo de sentirem dores. E também a grande questão, que é a melhor das hipóteses, que é o quê? Que são as pessoas que são profissionais de saúde e acabam o quê? Acabam convivendo com pessoas com dores crônicas. Então, qualquer um desses motivos aqui, eu vou falar o quê? Esse encontro é para vocês. O acolhedor encaixa em qualquer uma dessas situações. Vocês estão conseguindo ver a apresentação da minha tela? Sim, estamos vendo, Amélie. E o que acontece? A Patrícia fez o convite e a gente acabou que a gente conversou hoje mesmo pela primeira vez. E a Patrícia, ela me deixou bem livre, o que eu agradeço extremamente a confiança nisso. E o que eu pensei? Se a gente quer acolher, a gente tem que falar uma coisa que é extremamente importante que a Patrícia falou, a gente tem que escutar. Ela teve essa visão pela questão da psicologia e foi uma coisa que eu vi no nosso dia a dia. Como que nós não escutamos as pessoas que possuem dores crônicas. E como que muitas vezes escutar essa pessoa é uma forma de amparar a dor e também, muitas vezes, é uma maneira até da gente vasculhar a história desse paciente e ajudar a elucidar aquele diagnóstico. Então, é um grande problema que é um problema da nossa sociedade. Nós não aprendemos a escutar. Você tem cursos de oratória, mas, como diz o Rupert Alves, tem uma frase clássica dele que é: eu nunca vi anunciado um curso de escutatória. Então, o que eu fiz? Eu abri o título no meu Instagram, abri aquele perfil, como algum de vocês devem ter visto, e eu abri para as pessoas. E, disparado, a dúvida que mais apareceu foi justamente essa: a minha dor existe? E eu vou começar a aula respondendo a pergunta que foi mais badalada e, querendo ou não, a pergunta que é o alvo dessa noite. A minha dor existe? Eu vou falar para vocês. É claro que sim.
Não importa o caminho que vocês percorreram até aqui, não importa quantos médicos passaram, quantos exames, como que vocês foram vasculhados. Pode não ter aparecido nada, mas é muito importante que todos aqui saibam quem tem dor ou que acompanha com dor. A dor, ela existe, e a dor, ela é sempre dor. E não é porque ninguém consegue ver a sua dor que ela não existe. É muito comum que os portadores de dores crônicas, o que acontece com eles? Eles mesmos começam a desacreditar da dor deles. Quantas vezes que nós escutamos o relato diário de pessoas que viram e elas falam, não é possível, nem eu acredito mais na minha dor, porque eu já fiz tantos exames, já passei por tantos médicos e até agora ninguém chegou numa solução, num caminho, ou então na questão do diagnóstico. Espera aí que não parou. Passou. E um dos grandes problemas que a gente vê é justamente isso. É a questão da dor crônica, ela ser uma doença invisível. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês podem responder no chat. Vocês já ouviram falar sobre doenças invisíveis? Se eu tiver gripada com o nariz escorrente, todo mundo vai saber que eu vou estar gripada, nariz coçando, vai estar... Agora eu não tenho visão. Não tem problema. Vai ver. Se eu tiver, vamos lá, uma doença de pele, todo mundo vai olhar para mim e vai ver que eu tenho uma doença de pele. Se eu tiver sofrido um acidente, se eu tiver amputado o braço, as pessoas vão olhar para mim e vão ver que tenho amputação. Mas as pessoas olham para vocês, elas olham para as pessoas e nem sempre elas conseguem o quê? Elas conseguem enxergar a dor alheia. A dor crônica ela é uma doença que é considerada invisível. E o que são as doenças invisíveis? São essas doenças que você olha para as pessoas e você não vê. Você não consegue enxergar que aquela pessoa é doente, que aquela pessoa ela tem uma limitação, que ela tem alguma coisa que impacta na saúde física, impacta na saúde emocional, limita ela de uma maneira extremamente importante e causa repercussões muito sérias na vida dela. Ninguém consegue olhar para essa pessoa e falar, opa, tem alguma coisa aí. Você olha e a gente vê mais uma pessoa normal. Ou nós enxergamos muitas vezes alguma pessoa que a gente nunca imaginaria que essa pessoa tem alguma comorbidade. E isso traz alguns intempéries muito ruins para os portadores de dores crônicas. E traz o quê? Verdadeiros desafios diários. Se eu agora vou sair para correr, vou sair para pedalar, se eu escorregar e quebrar o meu braço, o médico optou por engessar e todo mundo vai ver que eu tenho um braço quebrado. Todo mundo olha, sabe que o osso quebrado dói. Todo mundo consegue enxergar a minha dor. E um pouco além de enxergar a dor, o que acontece? Todas essas pessoas vão conseguir enxergar as limitações que essa dor da minha fratura de braço impôs na minha vida. Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma dificuldade de mexer, porque quando eu mexo, acaba que a dor piora. Então, consequentemente, essas pessoas vão me ajudar nas tarefas do meu dia a dia. Não, até vão me ajudar de maneira exagerada. Não mexe, deixa que eu pego as coisas para você, deixa que eu te ajude a secar o cabelo, porque está todo mundo enxergando que eu tenho um braço quebrado, que, consequentemente, eu tenho dor e que essa dor, ela me causa sofrimento e ela limita muito as minhas atividades do dia a dia. Isso é uma dor que é visível. Isso é uma dor que, para quem está com ela, é extremamente desconfortável, porém, essa pessoa recebe o quê? Essa pessoa recebe um apoio do círculo social dela, essa pessoa recebe um apoio dos familiares e até de desconhecidos na rua. Se ela for num caixa de supermercado, se ela for no supermercado, se ela sair para resolver alguma coisa na rua, o porteiro vai ajudar, uma pessoa no supermercado vai ajudar, alguém nos correios vai ajudar, vão dar preferência para ela numa fila. Então, independente de quem seja essa pessoa, as pessoas conseguem enxergar a dor dela, as pessoas conseguem se solidarizar tanto com a dor dela, como com as limitações que ela tem no dia a dia. O que é pouco diferente de alguém que sofre com a dor crônica, que, conforme eu falei com vocês, é uma doença invisível. Vamos considerar, por exemplo, a Sofia.
A Sofia, ela acorda de manhã cedo, ela se arruma, ela arruma os filhos para ir para o colégio, ela deixa os filhos no colégio, ela vai para o trabalho e ela tem uma rotina de qualquer trabalhador comum. Tem os altos e baixos do trabalho, tem as metas, tem os desafios. Durante o almoço, ela sai para almoçar. Às vezes, ela volta um pouco mais tarde para o trabalho, teve uma reunião com o filho, teve alguma intercorrência para resolver. Ela volta no final da tarde, ela pega os filhos nas atividades extracurriculares, chega em casa, ela vai fazer dever com as crianças, ela vai jantar com o marido, ela vai preparar toda a vida dela para o outro dia. E o que acontece no final das contas? Ela é uma paciente que ela tem dor crônica. Ela fez todas essas tarefas, que são tarefas rotineiras na vida de todos nós, com dor. Em momento nenhum, alguém olhou para ela e tem uma preferência para ela, ofereceu alguma coisa, se preocupou se a dor dela estava num dia mais forte, preocupou se naquele dia ela não tinha dormido bem pela dor, então, consequentemente, ela estava mais cansada, se ela estava com uma dificuldade de concentrar maior. Ninguém em momento nenhum reparou isso. Ninguém em momento nenhum preocupou com isso. E olha que as pessoas sabem que a Sofia, que ela tem dor. Mas em momento nenhum tiveram solidariedade com a Sofia, que tiveram comigo, que tinha quebrado o braço. E se a gente for pensar, a Sofia fez todas essas tarefas que eu fiz no meu dia a dia, com dor, extremamente cansada, porque a gente sabe que a dor, ela chupa a energia dos pacientes. Então, ela fez com um salto de energia muito menor e ela ainda também fez o quê? Extremamente deprimida, extremamente cansada, ansiosa. Ela não sabia se ela ia conseguir dar conta das tarefas dela. Ela não sabia se determinada situação poderia ou não agravar a dor. Então, ela cumpria as tarefas dela com misto de quê? De ansiedade, de medo. Mas ela fez tudo da mesma maneira que eu fiz, que quebrou o braço. A dor crônica, eu falo que ela impõe, às vezes, alguns desafios na vida dos portadores que vai muito além da dor. Tem muitas vezes que os pacientes param na frente do consultório e quando eu sempre pergunto como é que eu posso ajudá-los, grande maioria dos pacientes não me queixam da dor. Eles me queixam muitas vezes de alguma limitação que a dor impõe na vida delas. Então, a dor, ela cobra um pedágio muito caro e que vai além da própria dor em si. Né? E quando que a gente pensa qual que vai ser a solução para isso? Nós temos um problema muito, muito, muito grande e que o acolhedor vai ajudar a resolver. Então, até por isso que é um projeto que a gente fala que é extremamente importante e que é extremamente bonito. Não existe solução para a gente mudar a vida do portador de dor crônica sem educação. Educação de quem? Educação dos profissionais de saúde. Hoje mesmo, o Felipe Reis, que é um fisioterapeuta brasileiro que é referência internacional, ele falou, oi. Você está como host, eu não consegui ficar como host. Você consegue me ajudar rapidinho, autorizando as pessoas a entrarem? Estou interessada aqui. Oi, Paulinho. Prontinho. Apareceu quando eu abri, apareceu aqui. Mas não apareceu você, não. Apareceu só seu braço. Prontinho. Obrigada, Meli. Eu não queria te interromper, não, só que não sei por que o Zoom não autorizou a gente ficar como co-host. Enfim, o Zoom tem dessas coisas, você sabe, né? Eu sei, é quase igual o horóscopo. Tem hora que funciona e tem hora que não funciona. Sejam todos bem-vindos, vai. Mas se aparecer o que aqui, eu vou adicionando, então. Pode deixar. Obrigada, Meli. Então, qual que é a solução que a gente tem para começar a mudar e, principalmente, diminuir os desafios dos portadores de dores crônicas? É a educação. É a questão da gente ter uma educação dos profissionais de saúde. Conforme eu falei, o Felipe Reis, que ele é um dos fisioterapeutas brasileiros que é referência internacional, um pesquisador super importante no meio de dor crônica, ele fez um post hoje no Instagram falando como que é deficiente o ensino sobre dores crônicas nas faculdades de fisioterapia. E eu posso falar a mesma coisa sobre as faculdades de medicina. As disciplinas em relação às dores, elas são
tratada de uma maneira muito isolada. Em momento nenhum a gente para ver a dor como uma doença. Muitas vezes nós vemos ela como decorrente de diversas outras patologias. Então, é extremamente importante que os profissionais de saúde, eles não precisam ser todos especializados em dor, mas tem que ter um conhecimento mínimo em dor, principalmente para não errar com essas pessoas que já sofrem tanto em relação à dor. É importante também a educação do próprio paciente. E isso, quem fala não sou só eu, é questão da própria literatura científica. É extremamente importante que os portadores de dores crônicas saibam sobre a dor. Principalmente porque isso vai facilitar eles entenderem o que está acontecendo com eles e o que eles precisam de fazer para melhorar. Sempre que a gente tem um porquê na vida, as coisas ficam mais fáceis. Então, quando o portador entende por que ele precisa de fazer determinada situação, determinada etapa do tratamento é importante, fica mais fácil ele aderir ao tratamento e, consequentemente, fazer o quê? Consequentemente, ele ter um alívio satisfatório das dores dele. Educação, conhecimento é empoderamento em qualquer área da nossa vida. E outra parte que é extremamente importante educar é quem? É o círculo social dos portadores de dores crônicas. Seja de família, seja amigo, seja questão do trabalho, as pessoas com quem ele convive, os outros profissionais de saúde que estão inseridos no tratamento dele. Por quê? Para que eles acolham essa pessoa da maneira adequada. Eu falo que a questão da dor dói, mas muitas vezes o que dói mais é a falta de acolhimento e o julgamento das pessoas que convivem com os portadores de dores crônicas. Então, a gente está falando sobre a questão da importância da dor, as repercussões da dor, e vocês já pensaram, essa daí foi uma lista que eu peguei da OMS sobre as 10 doenças que mais matam no mundo. Vocês imaginam em qual posição que a dor está? De 1 a 10, da que mais mata para que menos mata. Qual posição que vocês chutariam que a dor crônica ocupa entre as doenças que mais matam no mundo? Pode escrever no chat. Isso, tudo que eu perguntar, vocês podem escrever no chat. Ó, quem falou quinto? Quinto lugar. Foi bom. Terceiro. Quinto é um número que é ótimo para chutar, né? Que é o meio. Então, você está perto das duas extremidades. Oitavo. Prof. Paulo Renato falou oitavo. Afinal de contas, eu falei que a dor é super importante a gente preocupar, que ela causa limitações importantes na nossa vida. E por que a gente deve preocupar? Não foi prof, não, fui eu, Amília. Eu estou no Zoom do prof. Por que a gente deve preocupar em tratar a dor no mundo cheio de doenças que matam? Porque ela ocupa uma posição muito importante entre as doenças que matam. Vocês conseguem enxergar a posição aí? Sim. Você vê que ela não ocupa nenhuma das doenças que mais matam. Porém, todas essas doenças podem cursar com dores crônicas. A dor crônica, ela é uma doença que pode acompanhar qualquer outra doença em saúde. Um paciente diabético pode desenvolver uma neuropatia diabética. Um paciente com câncer pode desenvolver diferentes tipos de dores. Pacientes com dores respiratórias apresentam alguns quadros de dores que são consequentes dessas doenças. Crianças apresentam dor. Doenças abdominais, doenças cardíacas, doenças do fígado, qualquer doença que nós possuímos pode evoluir para alguma faceta da dor crônica. Então, por que a gente tem que preocupar com a dor no mundo cheio de doenças que matam? Porque a dor, ela acompanha qualquer doença. A gente pode olhar a própria questão do Covid, né? Que foi uma pandemia que abalou o nosso mundo recentemente. O próprio Covid cursou com quadro de dores crônicas. Até hoje. Televisão e eu vou lá para dentro? Com esquema de vacinação, a gente chega diariamente no nosso consultório pacientes que começaram a apresentar dores crônicas após Covid. Outras doenças infecto-contagiosas, dengue, chikungunya, qualquer doença que a gente tem é uma doença que pode evoluir para algum tipo de dor crônica. Por isso, é extremamente importante. Todos nós temos um conhecimento básico para a gente não errar com essas pessoas que possuem dores crônicas e para quem é profissional de saúde também não errar, né?
E conforme eu falei que a dor crônica ela é uma doença invisível, alguém aqui já viu a definição de dor? Alguém aqui sabe me falar o que é dor? Alguém já leu? A Alessandra falou aí, verdade, Covid. Covid, eu comecei a trabalhar com dor no consultório particular na epidemia do Covid. Então, justamente isso que aconteceu. Eu só atendi uma época praticamente consulta presencial e telemedicina de dor crônica Covid. A própria definição de dor, para quem nunca viu, é essa daqui que eu vou colocar na tela para vocês. Ela foi traduzida em 2022, até o prof. Paulo Renato foi uma das pessoas que estavam envolvidas na tradução dela, e também nas notas que acompanharam a publicação. Eu vou ler para vocês. A dor, ela é uma experiência sensitiva e emocional desagradável que pode estar associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Ó, é uma frase que é complexa, é uma frase até que é bonita para falar. Mas o que é importante a gente olhar dessa definição? A dor, ela é uma experiência pessoal intransferível. Se eu e a Patrícia, a gente estiver passeando no shopping no Rio de Janeiro, as duas caírem, a gente escorregou lá, a moça lavou o chão do shopping, não colocou sinalização, a gente escorregou. Nós caímos na mesma altura, nós tivemos o mesmo tipo de escorregão. Nós vamos ter dois tipos de dores diferentes. Nós vamos ter intensidade de dores diferentes. Por quê? Porque a dor, ela é extremamente pessoal, ela é extremamente subjetiva. Todas as nossas experiências de dores passadas, o momento que a gente está da nossa vida, tudo interfere em como nós sentimos dor nesse momento. E por que isso é importante? Porque só quem sabe da dor, só quem pode falar a dor é quem está sentindo dor. Não sou eu como médico especialista em dor, não são os exames de imagem que mostram se uma pessoa tem ou se não tem dor e que mostram a intensidade dessa dor. Então, quem sabe de dor é o portador da dor. E isso é uma das coisas que todo mundo deveria saber sobre dor. Porque isso diminui muito a questão do nosso julgamento, que a gente sabe o que acontece, e melhora muito o nosso acolhimento com aquela pessoa. A dor, ela é uma das experiências mais pessoais e transferíveis que tem. E conforme que eu falei, além disso, uma das coisas mais importantes que a gente precisa saber sobre dor, eu falei com vocês, a dor é uma doença invisível, ela é uma doença silenciosa. E o grande problema da nossa sociedade, que todos nós já vissemos, é que nós fazemos o quê? Nós silenciamos o portador de dores crônicas. Inclusive, eu até coloquei um tópico sobre isso no livro, que é um capítulo em que todos os títulos e subtítulos são nomes de filmes. E eu falei sobre isso, que eu coloquei como o silêncio dos inocentes. Que é justamente a pessoa que mais sofre, ela é silenciada pelo sistema de saúde e ela é silenciada pela nossa sociedade. E como que ela é silenciada? Pela questão, ela é silenciada diariamente por todos os profissionais de saúde. Provavelmente alguns, vocês já escutaram, vocês quiserem colocar no chat, quem aqui já escutou que a sua dor não era nada? Que pegou um exame de imagem e falou, não tem nada, não é nada. Ou escutou só com um profissional de saúde, você não tem tanto motivo para ter dor assim. Tenho certeza absoluta, poderia apostar dinheiro fácil, e vocês já escutaram isso. E até foi uma das coisas que mais apareceram na caixinha de perguntas que eu falei. Eu falei isso, eu até fiz um post para colega médico falando isso. Não é porque você não sabe que o seu paciente tem, que você não pode falar que ele não tem nada. Nós acabamos de ver que a dor, ela é o quê? Ela é pessoal. Tem um caso de um paciente meu com dor crônica há 30 anos, a gente mandou para publicação já, que ele estava acompanhando comigo, não chegava a conclusão de nenhum, chegava a conclusão de nenhum. Aí eu falei assim, eu vou deletar tudo que eu sei da história do senhor. O senhor vai chegar aqui como se fosse a primeira consulta e a gente vai repassar a sua história desde o começo. Repassei a história dele, cutuquei, não tem mais nada, não tem mais nada, não tem mais nada, e ele me falou que tinha. Ele falou ele tinha uma dor no membro superior, aqui na região do ombro, e ele falou que a dor dele começou exatamente após ele receber uma injeção de PCDAC no braço.
Aí eu perguntei, por que que você não me falou isso antes? Ele falou que durante anos, ele falou para todos os profissionais de saúde que tinha, e que ele foi ridicularizado, e falaram que essa dor não tinha nada a ver com relação, até que no momento ele cansou de falar e ser ridicularizado, e ele parou de falar. E quando eu fui com o aparelho de ultrassom para avaliar, ele tinha um neuroma, que é uma formação de nervo que pode dar dor após o trauma da agulha. A gente retirou aquele neuroma e ele ficou sem dor e sem remédio. E foi um paciente que eu voltei na história dele, e era um paciente que tinha dificuldade em falar a história dele, portanto, que ele foi ridicularizado e silenciado pelo nosso sistema de saúde. E não são só os profissionais de saúde que cometem esse erro. A nossa própria sociedade, ela faz o quê? Ela faz uma estrutura que silencia as pessoas que têm dores crônicas. Primeira coisa, a gente já sabe que a gente tem um grande problema, uma tendência que acontece, que é o quê? Nós queremos que as pessoas olhem com carinho para nossas dores, ao mesmo momento que nós banalizamos a dor alheia. Isso é o que a gente mais vê acontecer. A gente quer que as pessoas olhem para a gente, quando a gente sofreu com um acidente de carro, um ônibus bateu, vai todo mundo lá fazer plateia para ver a questão da dor alheia. Nós temos uma banalização muito importante da dor alheia na nossa sociedade. Outro ponto importante é que eu vou até pedir para vocês responderem no chat. A dor, ela está associada com fraqueza na nossa sociedade. Então, muitas vezes as pessoas têm o quê? Elas têm medo de serem julgadas por sentir dor, de serem taxadas como pessoas fracas. Quem aqui já sentiu que era uma pessoa fraca por ser portador de dor crônica? É uma situação que não tem nada a ver. Porém, falar que está com dor, admitir que está com dor, muitas vezes é uma situação que é você admitir uma carapuça de fraqueza. E a situação da dor, ela vai mais além. Por exemplo, não sei qual é o grau de espiritualidade, de religiosidade de cada um aqui, mas é uma coisa que é extremamente entranhada na gente. E quando você olha, muitas vezes a dor, ela é um caminho de redenção. Ela é um caminho da gente acertar as nossas dívidas, ela é um caminho de expiação, ela é um caminho para a gente pagar os nossos pecados. Quantos aqui já se questionaram se estavam sofrendo por terem feito algo ruim, por terem alguma coisa, alguma dívida para pagar? A gente tem essa questão que na nossa sociedade, independente da crença religiosa, a dor é um caminho para a iluminação, a dor é um caminho de purificação, a dor é um caminho para a gente acertar as nossas dívidas. Então, são muitas coisas que estão entranhadas na gente que atrapalham essa questão da dor e que levam a gente a duvidar da nossa dor. Outra coisa importante, a dor é extremamente silenciada pelo nosso círculo social, conforme eu já falei para vocês. Os nossos amigos, os nossos parentes, muitas vezes, até na questão da tentativa de ajudar, ele fala, fica quietinho que a dor passa, encolhe o choro, pensa numa coisa positiva, nem tá doendo tanto assim. Ninguém fala na questão de julgar, mas na questão de tentar mudar a perspectiva da dor e, consequentemente, faz o quê? Silencia a voz do portador de dor crônica. E isso é uma coisa que eu vou abrir aqui, que até para deixar hoje mais ilustrativo, mais didático, é sobre essa questão. A Patrícia é psicóloga, então ela sabe a importância da escuta, conforme ela falou com vocês no início, e ela sabe muito a questão da importância de como que a gente se comunica. O saber como que a gente comunica, o saber como que a gente fala com as pessoas é uma coisa que é extremamente importante, principalmente quando a gente tem uma pessoa portadora de uma doença ou de uma dores crônicas. Quantos aqui já tiveram algum mal-entendido em relação a falar alguma coisa e ser entendido de maneira errônea? Tem uma artista plástica, a Charlotte Gomes, que ela fez alguns desenhos muito didáticos e muito ilustrativos sobre isso. E ela deu duas perspectivas. A pessoa querendo ajudar alguém com uma doença crônica, o que ela fala, como que aquela pessoa, no contexto da dor, interpreta essa fala.
Porque isso é uma coisa muito, muito importante. Ah, eu quis falar para ajudar. Sim, mas nem sempre a gente tentando ajudar, a gente ajuda de fato. E até uma coisa que eu me policio muito, muito, até eu entrei na questão dos grupos de discussão do César Siqueira, que é um psicólogo especializado em dor crônica, justamente para eu melhorar a minha fala com o paciente. Porque eu vejo que muitas vezes a gente proporciona mais iatrogenia com as palavras do que com os procedimentos médicos. Muitas vezes a gente perde o paciente na questão da fala. Então, o que a gente fala mas eu falei com a intenção de ajudar. Sim, mas a gente tem que se colocar o mais próximo possível do contexto daquele paciente. O que é o mais próximo possível? Falei com vocês que a dor é pessoal e intransferível. Nós nunca vamos nos conseguir colocar na pele do outro de fato. Por mais que eu estude dor, eu não sei o que é sentir dor. Eu estou sentada na minha cadeira de médico, eu não sei o que é estar sentada na cadeira de paciente. Então, é extremamente importante que nós sejamos meticulosos e cuidadosos com as nossas palavras quando nós falamos com a outra pessoa. Essa frase aqui é justamente ela perguntando para o quê? Você está melhor. E o que o paciente, o portador de dor crônica, entende com essa frase? Que a pessoa está empurrando a melhora para cima dele. Ah, eu não quero ouvir mais sobre as suas dores. Olha como uma palavra simples, que parece, do ponto de vista nosso, que dá ajudar, do outro ponto de vista, é uma maneira de quê? De silenciar aquela voz. Outra frase que é extremamente rotineira, que todo mundo aqui já escutou, já falou. Ah, você toma algum remédio? Ou você já fez tratamento e tal? E o que aquela pessoa que está sofrendo com dores, o que ela entende? Eu não acho que você esteja se esforçando o suficiente para melhorar. Nossa, que absurdo, Meli. Não é. Pensa bem, eu tenho uma dor que me causa sofrimento e que me causa limitações. Aí vem alguém e pergunta, você já tomou um remédio X? O maior interesse em melhorar minha dor sou eu. É claro que eu já pesquisei, é claro que eu já tentei. Então, quando foi alguém de fora, parece justamente isso. Ah, parece que você não está se esforçando o suficiente. Essa daqui é outra frase que a gente já conversou um pouquinho essa noite, que é a questão da invisibilidade. É você olhar para uma pessoa e falar assim, você não parece estar doente? Dor crônica não tem cara. Ó, depois da morte, a coisa mais democrática que a gente tem na nossa vida é a dor. Por quê? A dor, ela comete qualquer faixa etária, criança, recém-nascido, ela comete qualquer sexo e ela comete qualquer classe social, qualquer raça, religião. Todo mundo aqui passa ou passou por um episódio de dor. E conforme vocês viram, ela é uma doença que ela é o quê? Que ela é invisível. Invisível. Eu tenho uma paciente que você olha, ela não parece que é gente que anda assim na rua normal. Ela parece aquelas modelos internacionais da Victoria's Secret. Só volta ela entrar na sala com as asas. E ela fala que uma das coisas que ela mais sofre é a questão justamente isso, que todo mundo olha para ela, fala que parece que ela não está doente e que, consequentemente, ela tem zero acolhimento do círculo social dela, da família, etc. Ela fala que ela não tem ninguém para ela abraçar ela no momento de dor, porque ninguém acredita que ela tem dor. E eu falei isso para vocês. A falta de acolhimento, principalmente no nosso círculo social, faz o quê? Provoca mais dor, às vezes, do que a própria dor. Quando você fala que a pessoa parece não estar doente, o que ela está falando? Ah, já que eu não posso enxergar a sua doença, eu não acredito que seja real. Então, isso é um comentário que é simples, que muitas vezes a gente faz naquela tentativa de melhorar a autoestima da pessoa. Ah, você nem parece que você está doente, etc. e tal, nem parece que você está com tanta dor, você é forte, e, na verdade, nós estamos o quê? Afundando aquela pessoa um pouquinho mais. Outro comentário extremamente desnecessário eu nunca ouvi falar dessa doença. Vamos lá, gente, eu sou médica, e um monte de doença que acontece, eu nunca ouvi falar. Não é você, que na sua posição é o detentor do conhecimento e conhece todas as doenças do mundo. Principalmente porque quando você faz esse comentário, o que está aparecendo? Ah,
você está inventando, né? Porque, afinal de contas, se eu não conheço, obviamente, essa doença não deve existir, porque eu sou uma enciclopédia ambulante. Então, evite esses comentários. Ah, eu não conheço essa doença. Oh, eu nem sabia que dor era doença, etc. e tal, porque você está o quê? Você está mostrando uma face que está desconfiando do diagnóstico da paciência. Outro que é extremamente rotineiro, que todo mundo aqui já falou com alguém, ou já escutou, é você virar para a pessoa e falar: você precisa pensar positivo, né? E que você quer dizer o quê? Pelo amor de Deus, para de se lamentar. Quando você está com dor e alguém fala assim, você precisa de pensar positivo? Todo mundo aqui já teve uma dor, uma cólica renal, uma dor de cabeça. E a pessoa, em vez de chegar com remédio, um copo d'água, vai chegar para você e vai falar, você precisa pensar positivo? Olha, um absurdo, que frase simples pode provocar em quem está sofrendo com dores. Outra aqui, a mesma questão daquela que eu já falei da medicação. Você já tentou o tratamento X? Você já tentou o tratamento Y? Isso está mostrando o quê? Eu sou um bonzão, que eu li um artigo sobre a sua situação, eu vi um filme, eu vi um documentário, e, consequentemente, eu assumo que eu sei mais sobre a doença que você sente há anos do que você mesmo. Ou seja, a gente quer ajudar o paciente, a gente quer buscar alternativas, só que a gente tem que saber como que a gente vai falar desse assunto com ele. E se ele quer falar desse assunto com a gente, vocês já pensaram nisso? Outro que é muito, muito, muito comum. E aí, você vai conseguir trabalhar hoje? Falei com vocês, a dor crônica ela provoca muitas limitações que incomodam mais do que a própria dor. E uma é a questão das limitações no trabalho. A dor ela é uma doença que a gente sabe que custa caro, ela demanda tempo para tratamento, ela demanda recurso financeiro, e ela ainda tem um problema além, que muitas vezes o paciente tem uma dificuldade de ir ao trabalho pela questão das crises de dores. Quando você fala isso, o que você está falando? Poxa, fulano, você realmente vai voltar de novo ao trabalho? Essa questão do trabalho com dor crônica é tão séria que já saiu uma reportagem, depois eu até mando para vocês, eu vou achar esse link, eu peço para a Paty compartilhar no grupo, falando como que portadores de doenças crônicas, de doenças invisíveis, omitem o diagnóstico na hora das contratações. Por quê? Porque senão ninguém contrata. Então, eles têm essa questão que eles têm um custo de vida mais caro que o meu, porque eles precisam de tratar a doença e eles ainda têm a questão que eles têm uma dificuldade maior de conseguir o trabalho pela questão do diagnóstico. Consequentemente, aqui, muitos já falaram, aqui com certeza alguém que já falou numa entrevista de emprego que não tinha doença, com medo de quê? De aquilo, a trabalhar, ela conseguir determinada vaga. Essa daqui é uma das coisas que mais me irrita mesmo no cotidiano de quem sofre com dores crônicas. Você é abençoada. Tem gente que tem dores muito piores do que a sua. Aquela questão que eu falei, né? A gente tem mania de analisar a dor alheia. Dor não é consequência de desgraça. Dor é pessoal, não é competição de quem sofre mais, não é competição. Você só tem dor no braço, fulano tem no 2. Ou ciclano tem câncer. Ou, eu acho que nem dói tanto como fulano. Dor crônica não é competição de desgraça. Dor, a gente não julga, a gente não delimita, a gente faz o quê? A gente acolhe. Porque você está falando para a pessoa o quê? Você nem pode ficar triste, né? Porque tem gente que tem dor mais forte que a sua, então você tem que ficar quieto e não reclamar da sua dor. Olha como que coisa simples que a gente fala causa um impacto muito grande em quem sofre com dores crônicas. Outra coisa é virar para a pessoa e falar assim, poxa, fulano, você nunca quer fazer nada pela questão da dor. O que a pessoa que está com dor sofrendo? É claro que essa pessoa quer fazer dor. Porém, ela tem a limitação da dor, ela tem a limitação da insônia, ela tem a limitação que ela não sabe se ela vai sair e ter um lugar para sentar. Ela tem que pensar em coisas, em preocupações que nós não temos. Então, quando você fala para isso, poxa, você nunca faz nada, é falar, poxa, fulano, eu estou cansado de te chamar para fazer algo, quer saber? Eu vou desistir em breve. A gente tem que entender que essas pessoas têm altos e baixos e que, muitas vezes, você pode estar num dia baixo e, consequentemente, ela pode não querer fazer alguma coisa. Então, a gente tem que começar o quê? A gente tem que começar a olhar para essas pessoas com
maneiras diferentes, e a gente tem que começar a entender mais a questão de que a maneira que a gente comunica com eles é importante. São diversas coisas que interferem na questão do acolhimento da própria dor. E aí eu quero levar uma coisa para vocês que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desafios e um das maiores queixas aqui. Alguém já falou com vocês que a dor de vocês é psicológica, que a dor de vocês é emocional, ou que a dor de vocês é falta de fé, ou que a dor de vocês é falta de fé, falta de Jesus no coração, é falta de prece, ou que essa dor é coisa da cabeça de vocês? Com Aqui, certeza. como o pessoal escreve no grupo, às vezes demora um pouquinho para aparecer. Está começando a aparecer agora, ó, as respostas no chat. Com certeza vocês já escutaram isso, e consequente é aquela questão que eu já falei com vocês, que muitas vezes quem quer ajudar mais atrapalha do que ajuda. E é aquele acompanhante no consultório que chega e fala assim: ah, doutor, eu acho que a dor dele é emocional, porque quando ele fica irritado, a dor dele piora. Ou quando ele fica triste, a dor dele piora. E isso acontece com qualquer pessoa normal. O que acontece? A gente tem uma região no cérebro que é onde se processa a dor crônica, que também é onde que processa as nossas emoções. E também processa outros sentimentos, como a própria questão das nossas interações com a questão da sociedade. Então, qualquer coisa que a gente tem em questão de dor física, dor emocional, dor social, elas são processadas nas mesmas áreas do cérebro. A própria questão da dor e da nossa parte emocional compartilha diversas partes e caminhos no cérebro. Então, é extremamente compreensível que quando você tem dor, piora a nossa parte emocional, gere sintomas ansiosos, depressivos, e que esses sintomas, em contrapartida, também façam o quê? Também influenciem na questão da nossa dor. Então, até vezes, os portadores de dores crônicas falam: doutor, eu acho que a minha dor é coisa da minha cabeça. Porque quando acontece alguma coisa, ela aumenta. Não é. Isso acontece com quem tem dor crônica, isso acontece com quem tem dor aguda. A gente tem essa variação e essa relação entre a parte da dor com a nossa saúde mental e a nossa saúde mental com a nossa questão da dor. Eu falo que tem outro spoiler do livro para vocês. Eu falo que tem um triângulo que é pior que o triângulo amoroso. Que é o quê? Que é o triângulo das dores crônicas, distúrbios de saúde mental e distúrbios de sono. Por quê? Porque um afeta o outro, eles compartilham as mesmas áreas do cérebro, e não tem como a gente tratar um sem tratar o outro. Quando você começa a ter dor, você começa a ficar irritado, você começa a ter insônia, aí a insônia te deixa mais irritado, piora a dor e vai virando aquela bola de neve. Então, quando a gente pensa, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que trabalhar nas pontas desse triângulo. A gente tem que pensar aí na questão da dor e, de maneira conjunta, olhar a nossa parte da nossa saúde mental, emocional e, consequentemente, também da questão do nosso sono. Então, dor é sempre dor. Ah, não, mas ela ficou triste, a dor piorou. Sim, isso acontece, isso é extremamente normal, e esse momento nenhum invalida a sua dor. Tá bom? E o que é muito importante a gente começar a olhar para a nossa dor? Nós temos que cuidar da nossa dor e como a gente trata do nosso coração. Vamos lá. O seu José sentiu uma dor no peito, foi no cardiologista, o cardiologista olhou os exames, falou: ah, não é nada tão grave agora, a gente vai fazer o quê? Mudar estilo de vida, a gente vai parar de fumar, a gente vai começar a comer melhor, dormir melhor, a gente vai praticar atividade física, e entrou com os remédios. Ah, não melhorou. Ele ainda continuou. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer procedimentos minimamente fazíveis para tratar a doença cardíaca dele. Não melhorou? Aí sim ele vai para uma cirurgia cardíaca. É claro que em alguns momentos ele pode pular direto para a cirurgia cardíaca. E se vocês pensarem, a gente não faz nada disso quando a gente pensa em tratar a dor. O que você faz primeiro? Você opera. Depois que você opera, aí você vai para físio, aí você opera de novo, aí não melhora e faz mais exame, aí pega uma fisioterapia, faz fisioterapia pro plano, e nisso acontece o quê? Aí você vai ser encaminhado para um profissional, um médico de dor, para fazer o quê? É o que é aí com o microfone ligado.
Para quê? Para controlar a dor. A gente segue o caminho inverso na dor. Não tem Quando a tênis? gente pensa na dor, Tênis. a gente pensa nas tem doenças tênis. É mais interessante que ver o mundo. a gente pensa na diabetes. A gente tem que começar a fazer o quê? A gente tem que começar a tratar a nossa dor igual a gente trataria a questão do nosso coração. E aí eu pergunto para vocês cuidariam do coração de vocês se estivesse com cardíaca com um profissional qualquer? Ou vocês vão procurar um cardiologista? É claro que vocês vão procurar um especialista em cardio. E a mesma coisa que vocês têm que fazer quando a gente tem essa questão da dor crônica. A gente tem que ter sempre um médico especialista em dor cuidando da gente. E como que eu sei que esse médico é especialista em dor ou não? Para você ser especialista em dor, você ter área de atuação em dor, você já tem que ter uma outra especialidade. Neurologia, anestesia, dor, acupuntura, entre outros. E como que você sabe disso? Você só digita no Google, busca por médicos RQE. Você já cai na página do Conselho Federal de Medicina, você coloca o nome do seu médico e você vai saber se ele tem ou não o RQE de dor. Vocês podem olhar que eu tenho 2 RQEs. Um de anestesiologia e um de dor. Então, todo médico, para ter área de atuação em dor, ele tem que ter um RQE em dor. E por que isso é importante vocês saberem? Que se vocês têm plano de saúde e o convênio de vocês não tem um especialista em dor, ele tem o quê? Por lei, que ou te encaminhar para um paciente com dor, ou para um médico especialista em dor, ou ele precisa te ressarcir você pela consulta em dor. Então, é extremamente importante para vocês saberem que vocês estão por um profissional qualificado. Outra coisa muito importante quando vocês passarem. Eu falei que as pessoas estão despreparadas para lidarem com os portadores de dores crônicas. Muitas vezes vocês vão ter exacerbação das dores. Muitas vezes vão passar por cirurgia com outro profissional, ou vocês vão ter que passar por uma porta de hospital. Então, pede para o seu médico um relatório médico. Isso facilita muito, até para validar que você tem uma dor crônica. É um absurdo eu ter que validar? Sim, é um absurdo. Porém, a gente vai conseguir otimizar o sofrimento de vocês e garantir um acesso melhor ao sistema de saúde. E aí, voltando nos desejos da Charlotte, e até para a gente começar a tomar o rumo final dessa roda nossa de conversa. O que é a forma certa da gente falar para alguém que tem dor crônica, para alguém que está em sofrimento? Eu sinto muito que você sinta tantas dores e eu queria poder te ajudar. Quando a gente tem esse tipo de fala com uma pessoa, o que ela entende? Eu sei que é difícil, mas se precisar, você pode contar comigo. Foi justamente essa questão de ver as repercussões, os sofrimentos diários, que começaram a querer me motivar mais na questão do Instagram e que depois acabou evoluindo para a questão da motivação do livro e que foi a questão que trouxe a Patrícia a montar o grupo do acolhedor. Eu tenho certeza que todo mundo viu esse filme. Aquela moça da anestesia que ficou conversando comigo. São o quê? Eu tenho o telefone dela aí. Eu também. Ela estava aí. Tem gente que é o que com a câmera ligada. Com a câmera não, com o microfone ligado. Então, vamos lá. Eu sei que todo mundo viu o filme do Avatar. Né? Eu não sei se vocês vão lembrar um detalhe do filme de Avatar. Vocês lembram como que eles olham para a pessoa e falam, eu te amo? É justamente com essa frase, eu vejo você. Eu acho que essa frase é uma frase extremamente acolhedora e importante. Nós precisamos de olhar para todo mundo que tem dor crônica como uma pessoa além da dor. Como uma pessoa que tem metas, como uma pessoa que tem sonhos, como uma pessoa que tem vontades, e não como um pobre coitadinho que está ali sofrendo com dor. A gente tem que ter uma empatia, a gente tem que ter um acolhimento das dores dele, mas a gente precisa de começar a enxergar essas pessoas além do diagnóstico dela. Você não é a sua dor lombar, você não é a sua dor de cabeça, você não é a sua síndrome dolorosa complexa regional. Você é uma pessoa que possui dor crônica e uma pessoa que tem uma vida inteira e que você está sem acesso a essa vida por conta que você está preso na dor. Eu falo que a questão da dor crônica, você está atrás das grades e você olha pelas grades, todo mundo vivendo a vida, você olha
que lá fora tem um sol bonito, você olha as pessoas indivíduo, porém você não consegue se enxergar naquela situação. Muitas vezes, você carregou tanto tempo essa questão do peso do diagnóstico e das limitações que a vida impõe, que você já não consegue ver saída fora da dor. E você nem consegue reparar que a porta da fechadura dessa prisão está aberta. Você tem que abrir para sair, porque a sua vida está tão tomada pela dor e das limitações que parece que você não enxerga saída, mas tem. E aquela questão que muitas vezes é difícil a gente enxergar a vida lá fora, é difícil a gente enxergar a motivação. Aí eu vou propor uma dinâmica para vocês, não para vocês fazerem agora, mas para vocês fazerem no decorrer do dia, da semana, do final de semana. Eu sei que você não enxerga essa questão da dor, mas comece a pensar tudo que você gostaria de fazer se você não tivesse a dor e as limitações da dor. Comece a reparar aquelas coisas que você fazia antes da dor e que você sente falta. E começa a dividir elas em questões de quê? De complexidade. É claro que muitas vezes você gostava de pedalar, você não vai conseguir pedalar agora, mas você consegue fazer uma atividade, outro tipo de atividade que exija menos esforço. Então, faça sua lista de todas as coisas que você quer fazer na vida e que você nem desejava mais porque você achava que não tinha saída fora da dor. Bota isso no papel, divide na questão da lista das complexidades e qual vai ser a motivação para você tratar a dor e começar a caminhar para fora dessa pressão que é a dor crônica. Vai ser a sua lista de desejos. Olha para ela, começa a fazer um checklist, item a item, e começa a olhar tudo que você vai ver. Ela vai ser a sua lista de motivação para você começar a mudar na sua vida o que você precisa mudar para conseguir um alívio das suas dores. E aí a gente volta justamente, a minha dor existe? Existe. Falei com vocês, a sua dor está aí, a dor de todo mundo está aí, na parte do corpo que seja, na intensidade que seja. Mas não é porque você tem dor que você precisa de viver com a dor. E é justamente isso que eu queria trazer para vocês. A sua dor existe, a sua dor é real e existe vida além dela. Você não é a sua dor. A dor é um diagnóstico que você tem, mas você é uma pessoa por trás dessa dor. Eu quero sempre que vocês se lembrem disso. Existe vida além da dor, tá bom? E tratar a dor vai ser um caminho para vocês terem uma vida muito melhor, mais saudável e com menos dor. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito bem. Uau, Amelie! Eu atirei no que vi e acertei no que não vi, né? Trazendo você para esse encontro presencial. Quanto conteúdo rico, quanto conteúdo importante você trouxe aqui para compartilhar com essas pessoas. Sensacional. A Ana Lu escreveu sensacional, eu vou repetir. Sensacional. A Anice está falando, gente, amei. Quem quiser colocar mais comentários no chat, pode colocar, que eu vou ler aqui. A doutora Amelie também está lendo. E eu quero te agradecer muito, Amelie. Quero deixar a oportunidade, a possibilidade de alguém escrever uma pergunta para a doutora Amelie. Muito Como é boa, que eu vejo? doutora maravilhosa. O Inésio está falando, muito coerente tudo que você falou. Com certeza. É interessante que você falou coisas que são coerentes, você falou coisas que, quando você fala, a gente meio que já ouviu, quem convive, né, com dor crônica, ou quem convive... Não tem como. Mas acaba sendo meio revelador, né? Puxa, quase assim, por que eu não tinha pensado nisso antes, né? E a identificação fica muito forte. Quero te agradecer muito. Alguém tem alguma pergunta ou alguém tem algum comentário que gostaria de fazer para a doutora Amelie? Se tiver, pode colocar no chat. Só conseguiu pegar o final, né, Jorge? Não tem problema, se você está no grupo do WhatsApp, se você preencheu o e-mail, nós vamos mandar essa aula imperdível inaugural. A participação, não vou nem dizer aula, né? Porque eu não quero colocar isso aqui como aula. Eu quero colocar assim, como vocês estejam muito próximos da gente, que vocês se sintam muito à vontade, numa sala de encontro mesmo, e que a gente possa ouvir, de alguma forma, ouvir vocês enquanto nós estivermos
online, enquanto a gente não tiver presencial, que a gente, de alguma forma, consiga se fazer próximo de vocês, para que a gente consiga, tipo, oferecer o ombro, assim, sabe? Ó, estamos aqui, a gente sabe que é diverso, as pessoas que estão aqui têm uma diversidade de complexidade muito grande, pessoas que têm condição financeira de fazer um tratamento, pessoas que não têm condição financeira de fazer um tratamento, pessoas que têm acesso à informação, pessoas que não têm acesso à informação, mas que, de alguma forma, a gente espera poder, com esses encontros, poder dar um ombro mesmo para você. Né? Eu quero, de alguma forma, ouvir vocês. Então, essa semana, se vocês estão no grupo do WhatsApp, eu vou compartilhar com você, viu, Ana Lu? Um formulário, eu quero ouvir você, eu quero ouvir a sua história, eu quero ouvir por que esse grupo, quando você viu lá no WhatsApp, onde quer que tenha sido aberto para você, porque ele está rodando nas redes sociais, eu vou colocar lá no grupo essa semana um formulário para você me contar por que você quis participar desse grupo. Pode pôr o som. O que você achou que iria encontrar aqui nesse grupo na hora que abriu o anúncio para você. Então, eu quero te ouvir, eu quero pegar algumas pessoas, trazer para falar aqui no grupo de apoio mesmo, viu, gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Onde adquirimos o livro, doutora Amelie? Então, o livro vai ser lançado em maio, depois eu vou mandar para a Patrícia, ela compartilha com vocês. Depois eu vou mandar para a Patrícia, não, porque eu vou no lançamento desse livro, não, né? Você vai, não, você vai. Mas eu vou compartilhar o link do lançamento depois. Boa noite. Eu posso fazer um comentário? Pode, só não pode ser muito longo, tem que ser tipo assim, uma linha. Não, eu convivo com dor crônica e existe um grupo chamado Convivendo com Dor Crônica. E a gente aprendeu uma coisa que a doutora Amélia falou, que eu achei assim, interessante de colocar, que existe a dor verdadeira, a dor real, né, de um determinado doença crônica, né, como no meu caso. Existe a dor em cima da dor. É a falta de entendimento, a falta de empatia, todos esses pormenores que a doutora Amélia falou, ela é colocada como um sobrepeso em cima da dor original e que gera uma dor muito maior do que ela realmente existe. O que a senhora acha sobre isso? Obrigada, viu, Natilda? Eu acho, Nacilda, que é justamente isso. Eu falo que, às vezes, a dor é o que dói menos. Mas é toda essa questão que cerca a dor, de preconceito, de julgamento, de falta de apoio, de falta de entendimento, de falta de acolhimento. Isso vai gerando uma dor que, às vezes, ela fica o quê? Como é que sai? Causando mais dor e mais limitações do que a questão da própria dor. Por isso que é extremamente importante o que eu falei. A gente não vai ter caminho para fora disso sem educar o portador de dor crônica, para vocês começarem a se blindarem mais com isso e também educar tanto os profissionais de saúde como as pessoas que convivem com vocês. Obrigada. Muito, muito bom. Obrigada a você. Muito bom, doutora Amelie. Muito bom mesmo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar aqui no chat. Onde compra o seu livro, Eunice, ela vai lançar. O lançamento do livro vai ser em maio, como ela falou. E nós vamos estar aqui todos juntos. Eu vou colocar o link também do livro dela lá no nosso grupo. Eu espero mesmo que hoje seja o início de um grupo longo que cresça cada vez mais e que a gente possa estar fazendo encontros. Vamos fazer encontros rotineiros. Vai estar sempre sendo comunicado lá. Essa semana fica ligada lá no WhatsApp, que eu vou colocar esse formulário para vocês. Tá bom, pessoal? Como não tem mais nenhuma pergunta por aqui, não sei porque está no nome de telefone aqui, preciso muito de ajuda, hoje tenho um plano da Unimed, estou de licença médica e sou bancária. Eu não estou vendo o seu nome, aqui, só está o número do seu telefone, só está o nome do seu telefone. Mas a gente pode te indicar. Mônica Calisto, Paty, ela acabou de colocar aqui. Mônica Calisto, tá.
A gente pode tentar te passar algumas opções. Tem a doutora Amelie, eu não sei de onde você é, Mônica, a doutora Amelie atende em Juiz de Fora. No Rio tem os médicos também da clínica que a gente atende também, que é da nossa clínica, tem quase 10 médicos que atendem lá. A gente pode te dar... o Inés está falando do Dr. Paulo Renato, porque ele é paciente do Dr. Paulo Renato. Então, tem várias opções que você pode... que você tem opção de fazer alguma escolha, tá bom? Eu não quero direcionar, assim, especificamente, porque eu não quero que esse grupo aqui fique configurado como um grupo de indicação de médico. Mas, assim, é quase que inevitável que as pessoas que estejam aqui também acabem pedindo esse tipo de orientação, tá bom? Mas eu não quero direcionar para um médico, quero deixar aberto várias opções. Inclusive, eu vou trazer vários médicos, como trouxe a doutora Amelie hoje, eu vou trazer vários médicos, vou trazer psicólogos, vou trazer pacientes, quero trazer assim uma diversidade que possa, de alguma forma, estar sempre colaborando, tá bom? Pessoal, eu quero agradecer muito a vocês, e para terminar, eu quero terminar com o que culminou para eu realmente dar o start. Esse grupo ele estava na incubadora, ele estava aqui nessa incubadora há algum tempo, que eu tenho vontade de fazer esse grupo, por conviver com pessoas que sofrem há muito tempo. Mas eu vou dizer para vocês assim, o que foi o start para que eu falasse para a Ana assim, Ana, vamos começar esse grupo. Tem pouco tempo, uma paciente nossa, uma paciente até conhecida, ela estava fazendo um tratamento lá na clínica. Obviamente, a gente via que ela estava tendo alguma melhora, assim, na expressão facial, na forma como o paciente chega, um batom que passou, menos a forma, a expressão corporal do paciente. A gente que convive muito tempo com o paciente que sofre, ou com o familiar de quem cuida do paciente que sofre, a gente percebe detalhes. A gente percebeu que ela estava tendo alguma melhora. Não era considerável grande, mas estava. E chegou uma semana que ela telefonou lá para a clínica e pediu para falar com o médico que estava atendendo ela, que ela estava suspendendo todo o tratamento dela. Ela estava suspendendo o tratamento, ela estava suspendendo a consulta, que ela gostava demais da gente, gostava demais da clínica, mas ela tinha acabado de sair do consultório do psiquiatra dela, e o psiquiatra dela tinha falado para ela que a dor dela era psicológica, que ela nunca ia ficar boa daquela dor. E aquilo me incomodou muito, sabe? Me incomodou demais. E eu falei, não, eu tenho como ajudar. Eu não posso continuar com isso na minha cabeça só sem tirar daqui, sem colocar em ação. As pessoas lá da clínica sabem quem é a paciente que eu estou falando, ela existe de verdade, isso me incomodou muito. Ouvir isso, por incrível que pareça, fui eu mesmo que falei com ela no telefone, ouvir isso, olha, eu acabei e ela estava muito triste, ela estava muito decepcionada. A minha dor é uma dor psicológica, agora eu tenho certeza. O médico falou para mim, o psiquiatra falou para mim, então não tem por que eu continuar esse tratamento. E ver uma pessoa, um ser humano, jogando a toalha dessa forma, porque foi passado para ela uma informação dessa forma, me incomodou. E aí é isso. E aí está aí esse start, eu não vou prender mais vocês aqui, a gente vai continuar se comunicando. Eu quero agradecer muito vocês a compreensão com as pequenas falhas técnicas que aconteceram hoje. Alguns microfones abertos, algumas coisas. Vamos trabalhar para que esse encontro seja cada vez melhor, para que tenha cada vez menos interferência de incômodos. Que incômodo quem está aqui já tem muito, né? Aqui não pode ter incômodo. Então, eu vou procurar consertar esses pequenos e fazer esses pequenos ajustes. E, para terminar, eu quero terminar com a frase próxima ao que a Amelie falou. Eu sei que você tem dor. Eu sei que você sofre. Conte com esse grupo para lhe apoiar. Uma boa noite para vocês, pessoal. Tchau. Obrigada, Amelie. Como sempre, brilhou. Tchau, pessoal. Até o próximo encontro.
Tchau. Obrigada a vocês por participarem. Sem vocês não tem grupo. Posso encerrar, Aninha? Pode?